Colossenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 23. Eu vou ler do 8, que diz assim a palavra do Todo-Poderoso: tenham cuidado para que ninguém faça de vocês suas presas, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principados e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Vocês já estão sepultados com Ele através do batismo, e nele também foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vivificou vocês juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados, havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós e cravou-a na cruz, despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine, e a seu arbítrio, em pretexto humildade de culto de anjos, envolvendo-se em coisas em coisas que não viu, estando em vão inchados da sua carne e compreensão, e não ligando cabeça, do qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vocês possam ir crescendo e aumentando em Deus, se pois estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda as ordenanças como se vivesseis no mundo, e tais coisas como não toque, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo seu uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Poderoso Deus, o teu servo acabou de orar, e nós nos inclinamos diante da tua presença, diante da tua glória e diante do teu poder. Pedimos ao Senhor encarecidamente que receba o nosso louvor, a nossa gratidão, e pedimos ainda que tu possas nos confrontar com a tua palavra, nos edificar pelo meio da tua palavra e glorificar o teu santo nome, meu Deus, neste lugar, para que aprendamos mais de ti e possamos te servir com mais dignidade, compreensão e fidelidade. Ajuda-nos, meu Deus, mais uma vez te pedimos, no nome de Jesus, teu Filho amado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala das armaduras de Deus, ele fala de uma série de ferramentas que servem para o nosso combate diário da fé, da nossa caminhada da fé. O apóstolo Paulo também naquela carta aos Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra o homem, é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra as hostes infiéis, as hostes das trevas.
nossa luta é contra potestades malignas, a nossa luta é contra a natureza pecaminosa que nós levamos em nós mesmos, e nós precisamos então saber que Cristo já triunfou sobre ela e nós precisamos nos manter firmes. E para que nos mantenhamos firmes, para que nós possamos continuar combatendo contra as hostes malignas, é necessário que nós nos vistamos de Deus, que nós usemos as armas. E em Coríntios ele vai dizer que essas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, e elas são capazes de demolir fortalezas. Verdade é que a igreja é esse exército do Senhor que está sempre combatendo, está sempre na linha de frente. A gente já canta: eu quero estar com Cristo, né? Quando vier a luta, eu quero estar na frente de batalha, e nós somos esse exército, nós somos esse povo de Deus que está nessa batalha. E quando a gente fala em batalha, a gente não entrou nessa batalha com certeza se a gente vai ganhar ou não. Sabe, aqueles filmes americanos em que o herói entra, ainda que ele perca no início ou na metade do filme, ele sempre triunfa no final, sempre triunfa aquela ideia. Aqui a ideia é que a gente foi chamado para uma batalha cujo exército, ou cujo senhor, cujo capitão, cujo comandante é Cristo, e nós temos uma certeza que aconteça o que acontecer, nós não vamos vencer, nós já somos vencedores. O apóstolo Paulo ainda, e eu vou citando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nessa batalha, nessa caminhada cristã, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele chega a colocar diversas situações para dizer: olha, quem é que vai nos derrotar? Ou ele usa a expressão: quem é que vai nos separar? Quem é que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte? Ou a vida? Coisas do presente ou do futuro? Passado? Espada? Perigo? E ele vai então concluir: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos falando isso porque Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos, e alguns grupos de judaizantes e de gnósticos estão tentando confundir a mente dos cristãos em Colossos, nessa região, que são gentios que converteram-se ao Evangelho de Cristo Jesus, e essas pessoas estão afirmando que apenas o sacrifício de Jesus, apenas a obra de Cristo, apenas crer em Jesus não é suficiente, que é necessário mais alguma coisa. Era necessário se converter ao judaísmo, era necessário ter o conhecimento gnóstico que libertava o homem, e eles negavam a divindade de Jesus, eles negavam que Jesus era Filho de Deus. Logo, Jesus é apenas mais um mensageiro, e aquelas pessoas que estavam dizendo salvos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, elas estavam perdidas, porque apenas o sacrifício de Jesus, apenas a obra de Jesus não era suficiente. Elas precisavam fazer mais alguma coisa, elas precisavam se converter ao judaísmo, elas precisavam fazer a circuncisão, porque isso era um processo de se converter ao judaísmo. E Paulo vai então dizer que essas são investidas contra a igreja, mas a igreja pode vencer todas essas investidas, porque nós temos as armas da vitória que nos foi dada por Deus. É justamente pensando nesse texto que nós queremos falar sobre essas armas que provocam, que garantem a vitória da igreja. Que armas são essas que Paulo elenca aqui? E são duas
duas armas poderosas, pelo menos. Tem mais esse texto, mas as duas principais são essas duas que nós queremos falar. Essas armas que são poderosas e que de fato garantem a vitória da igreja, a vitória dos cristãos sobre todas as investidas do inimigo. E na verdade, a primeira arma está nos versículos 9 e 10, que dizem assim: porque em Jesus habita corporal e definitivamente toda a plenitude de Deus, e vocês já estão aperfeiçoados nele, e ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que Paulo está dizendo que a primeira arma que garante a nossa vitória e que vai nos livrar de todas as filosofias, todos os ensinamentos errados que tentam confundir a nossa mente. O microfone está falando, eu acho que é Bíblia. Que vai confundir a nossa mente. A primeira arma poderosa é saber quem Cristo é. Vocês precisam saber quem Jesus é. Quem é Jesus para você? Quem Ele é? E Paulo vai dizer que em Jesus habita definitivamente, e essa expressão é muito interessante, habita definitivamente a plenitude de Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo não é apenas uma manifestação de quem Deus é, apenas uma revelação de Deus, mas Jesus é o próprio Deus, e nele habita definitivamente e corporalmente a plenitude de Deus. Os gnósticos estão ensinando que Jesus, na verdade, eles afirmavam que Jesus, na verdade, não era suficiente para levar ninguém a Deus. Eles estão contrariando o que o próprio Jesus ensinou. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dessa vez Jesus estava dizendo: olha, eu vou mostrar, eu vou para o Pai, e vocês sabem para onde eu vou, e eu vou mostrar para o Pai. Então alguns discípulos falam: mostra-nos o Pai. Eles falam assim: como assim mostra-nos o Pai? Vocês estão vendo Ele. Eu sou o Pai, eu sou Deus, eu sou Deus. Então o próprio Jesus vai dizer que Ele é Deus, e nós estamos dizendo: olha, Jesus não é suficiente, quem Ele é e o que Ele fez não é suficiente para levar ninguém a Deus, é preciso mais alguma coisa. Para os judaizantes, vão dizer que era preciso a circuncisão, a observação de tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que apontava para Jesus, tudo aquilo que apontava para o Messias. Era preciso então obedecer os rigores da lei, os rituais da lei. Paulo vai dizer: olha, vocês não precisam mais guardar sábados e festas, vocês não precisam mais da circuncisão, porque vocês já enfrentaram, vocês já tiveram essa circuncisão interior do coração, vocês já foram transformados. Então a obra de Cristo, a pessoa de Cristo é suficiente. Vocês não precisam de mais nada para ir a Deus. Vocês já estão perfeitos nele, vocês já têm Jesus, então vocês já têm o céu. Então nós precisamos saber quem Jesus é. Cristo, eles diziam então que Cristo era apenas mais um eon, ou mais uma manifestação de Deus. E essa manifestação de quem Deus era e da glória de Deus, na cabeça dos gnósticos, é que Deus distribuiu a sua glória e as suas manifestações entre vários anjos, e Jesus era apenas mais um que manifestava, que era um pouco da manifestação de Deus. Então Jesus era mais um emissário, Jesus era mais um intermediário entre muitos. Jesus era mais um intermediário entre muitos. Logo, a obra de Jesus, logo quem Jesus era, não era suficiente. Você precisava de mais alguma coisa. Vocês conhecem essa doutrina hoje nos nossos dias?
A gente ouve vários ensinamentos, várias filosofias, que Cristo realmente foi um profeta de Deus, que Cristo realmente foi um homem especial, uma pessoa iluminada, mas você precisa de mais alguma coisa. Somente crer em Jesus, somente descansar na obra de Cristo, somente crer na suficiência de Cristo não é suficiente, perdoe-me a redundância, não é suficiente. Você precisa de mais alguma coisa, você precisa fazer mais alguma coisa para você ser salvo, para você chegar a Deus. Você precisa de fazer mais alguma coisa. Inclusive essa ideia está muitas vezes na igreja. Para você ser salvo, você precisa ser dizimista. Para você ser salvo, você precisa frequentar todos os cultos. Para você ser salvo, você precisa fazer boas obras. Para você ser salvo, você precisa jejuar, você precisa consagrar. Não, irmãos, não, vocês não devem fazer isso para ser salvo, porque a obra de Cristo já é suficiente. Vocês devem fazer tudo isso porque vocês já foram salvos. Vocês demonstram que vocês foram salvos fazendo essas coisas, tendo essas atitudes, e não para alcançar a salvação, porque a salvação e estar no céu não depende do que a gente vai fazer ou deixar de fazer, mas pelo que Cristo fez por mim. Aí então, se Cristo já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Não, aí você foi salvo. Porque se você foi salvo, você crê na salvação de Jesus Cristo, ou você vai fazer exatamente porque Jesus já te deu a salvação. Então eu preciso orar, eu preciso consagrar, eu preciso congregar, eu preciso entregar as minhas contribuições para a manutenção da obra, eu preciso visitar, eu preciso evangelizar, eu preciso pregar, eu preciso me santificar por gratidão, porque Ele me salvou para isso. Então vai afirmar que Cristo é apenas mais um ion, é mais um entre vários mediadores, e que Deus e Jesus é apenas mais um deles. Paulo então vai dizer que é exatamente o contrário. Paulo ensina que Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é a plenitude de Deus que é revelado no corpo de Cristo. Então você está olhando para Deus, você está olhando para Jesus. Outro dia eu fiz essa ilustração. Vocês estão olhando para aquele celular, quem está aparecendo ali? Quem está aparecendo ali? É uma imagem de quem eu sou. Mas quem é mais real? Essa imagem ou essa que está aqui? Vocês estão o tempo todo, vocês sabem sobre nós, vocês só olharam para o celular agora porque eu mandei vocês olharem. Para quem vocês estão prestando atenção? Então, Jesus não é apenas uma representação que está aparecendo nessa tela, que é temporária. Daqui a pouco, quando eu desligar, essa imagem não aparece mais. O que Paulo está dizendo é que Jesus não é apenas essa transmissão, essa imagem representativa de Deus, que é transitória, que é passageira. Lembra quando o exército subia ao monte e o seu rosto brilhava cheio de glória? E quando ele descia, então era a representação da glória de Deus que estava no rosto de Moisés. Mas aquilo era permanente? Não, passava. E Moisés, então, quando a glória passava, ele permanecia com o véu para manter a aparência. Mas não, Jesus não é apenas a representação de Deus, Paulo está dizendo. Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Corporal. E ele não é transitório. Paulo diz que a plenitude de Deus, ou seja, a plenitude fala de algo que é completo. Jesus é completamente Deus e Deus completo. E isso é permanente. Ele diz assim, olha, e a plenitude de Deus habitou em Cristo. Então habitar não é apenas passar o tempo ali. Habitar é permanência, da ideia de permanência. Então Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Jesus é Criador. E quando nós sabemos disso, de quem Jesus é, nós entendemos que precisamos nos submeter a Ele, nós precisamos dEle, e que Ele é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Aleluia. Só e de mais ninguém, de
diga-se de passagem, só Jesus Cristo é Deus. Paulo afirma, e Paulo usa aqui, irmãos, eu não gosto muito de ficar usando os termos gregos, mas aqui se faz necessário. Paulo usa o termo theoteto, que quer dizer, é o estado de ser Deus. Então Paulo diz, olha, porque a plenitude, theoteto, habitou em Jesus. E Paulo não usa de forma alguma a palavra theostoses, que quer dizer que é algo que é passageiro. Paulo diz que a plenitude de Deus habita em Cristo, que Ele é Deus. Por que isso é importante para falar para a igreja de Colossos e também para nós? Essa é algo poderosa, porque os colossenses estavam sendo horrivelmente atacados, dizendo e sendo questionados que apenas o que Jesus ensinou, que quem Jesus era, não era suficiente, que eles precisavam fazer um monte de coisa mais, e cheio de ideologias. No início da igreja, por exemplo, estou falando da história da nossa igreja, vocês irmãos viveram isso, de quantas mulheres que foram disciplinadas, e algumas delas excluídas da igreja, porque faziam franjinha. Quem lembra disso? Quem alcançou isso? De muitos crentes que foram disciplinados porque viam TV, onde irmãs se pintavam a unha, se fosse vermelho, então era Satanás em pessoa. Perdi a salvação. Quantas vezes, eu não sou do início da igreja, mas eu cheguei na época aí em que eu vi várias vezes o pastor dizendo, irmãos, e disciplinando os irmãos, ensinando irmãos, não usem esmalte, não usem pinturas, não usem batom. E as irmãs usavam escondido. E eu vi muitas vezes os demônios doutrinando a igreja. Porque os pastores falavam assim, não, nós precisamos perder a salvação. E estavam errados em dizer que ia perder a salvação por isso. O sacrifício de Jesus é suficiente. É claro que nós devemos ter uma boa ordem, nós devemos ter equilíbrio em tudo. Devemos ser equilibrados. Mas nada disso nos impede, se nós cremos em Cristo, sabemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, nada disso nos impede de ser salvo. Nós somos salvos e nós deixamos de praticar algumas coisas por zelo. Mas eu vi muitas vezes pastores ensinava, as irmãs usavam, e de repente, em um culto de libertação, alguém ficava possesso lá, e aí, às vezes estava com um batom vermelho, com a unha pintada, escondida, e ficava começou a ser humana, por que você está nela? Porque ela usa esse batom vermelho, e as irmãs ficavam arrancando as unhas, porque ficava com medo do demônio pegar nelas. Passando a boca aqui para tirar o batom, porque senão o demônio, e se elas não tirarem o batom, vou entrar nelas tudo. Meus irmãos, isso é muito sério, a gente, graças a Deus, passou por essa fase, mas isso tudo é falta de saber quem Jesus é. Volto a dizer, nós devemos ter zelo pelo nosso corpo, nós devemos ter zelo pelo nosso comportamento, a maneira como vestimos, a maneira como nós nos ataviamos, a maneira como nós nos comportamos. Diz sim quem somos nós em Cristo Jesus, mas isso de forma alguma vai dizer que essa pessoa perde a salvação por usar isso ou aquilo. Não, a suficiência de Cristo, o sacrifício de Jesus, a pessoa de Cristo já é suficiente. Se eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e eu converso com meus lábios, crendo em meu coração, diz a palavra, eu sou salvo. Aleluia. Essa é uma arma poderosa que ninguém pode roubar, com nenhuma filosofia, com nenhuma escravidão, com nenhum subterfúgio que me mantém escravo, se eu não tenho como cometer isso. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Paulo afirma que Cristo habita, ou em Cristo habita a plenitude. Jesus é Deus completo, Senhor, fora dele não há Salvador. E Paulo vai dizer que porque ele obedeceu a Deus fielmente, Deus deu um direito e exaltou o seu nome acima de todo nome,
E Paulo vai dizer aqui nesse texto que ele é o cabeça, ele está acima de toda potestade, de toda autoridade na terra ou no inferno. Ele está acima de todos, ele é Senhor, e nós precisamos ter essa convicção de quem Jesus é, porque esta é a arma poderosa. Quando vierem os ataques de Satanás, quando vierem os subterfúgios e as filosofias humanas que tentam nos confundir, nós podemos dizer com o peito aberto: Jesus é tudo para mim, Ele é o Senhor da minha vida, eu não preciso de outro Senhor, eu não preciso de outro mediador, Ele é o único que me salvou e que morreu e ressuscitou dos mortos para me salvar. Aleluia! E a outra arma poderosa que garante a vitória da igreja é conhecer a obra de Cristo em nosso favor. Conhecer, saber, versículos 10 a seguir, 10 a 15, mas todo o restante do capítulo vai dizer, a partir do 10, diz assim: estais, pois, permaneçam nele. Outra versão vai dizer: permaneçam perfeitos nele. Vocês não precisam de mais ninguém. Permaneçam perfeitos nele. Ele é o cabeça de todo o principado de potestade, no qual também vocês estão circuncidados com circuncisão não feita por homens. Olha só que interessante, Paulo está falando. O que era circuncisão? É bom que a gente lembre disso. A circuncisão era um corte cirúrgico, nem tão cirúrgico assim, somente no Velho Testamento, era feito com uma pedra, e isso causava muita dor, que era um sinal de conversão, era um sinal de conversão daquela pessoa ao judaísmo. E Jesus vem substituir isso pelo batismo. Ou seja, Jesus faz essa circuncisão não na carne, não em algo exterior que causa dor. Jesus faz a circuncisão no coração e na alma. É a transformação interior, ao invés de uma cisão, né? Ao invés de uma cisão, de um corte exterior. E ele continua dizendo: no qual também vocês estão circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo e dos pecados da carne. Vocês estão circuncidados pela circuncisão de Jesus, pela transformação de Jesus. Vocês foram sepultados com Ele através do batismo. Essa é a circuncisão que Jesus faz. Nele também vocês ressuscitaram pela fé no poder de Deus, que também ressuscitou Jesus dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos no pecado e na circuncisão da vossa carne, Ele deu vida para vocês, e com Ele vocês foram perdoados de todas as vossas ofensas. Ou seja, vocês receberam o perdão definitivo. Irmãos, se nós reconhecemos nosso pecado e nós confessamos, Deus não fica dando e tirando o perdão, dando perdão. Tá bom, está perdoado. Não, não te perdoo mais. Se nós cremos em Jesus e sabemos quem Ele é, e cremos na sua obra na cruz do Calvário, nós somos definitivamente perdoados de todos os nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Estou sempre repetindo esse texto, mas ele diz exatamente isso. Porquanto agora nem uma, diga nenhuma condenação existe para mim, diga comigo, nenhuma condenação existe para mim, porque agora estou em Cristo Jesus, não ando mais de acordo com a carne, mas segundo o Espírito. Tem uma condenação. Isso quer dizer que Jesus resolveu definitivamente o problema do pecado. Diferente do que esses judaizantes estavam ensinando, que era preciso continuar
um bode era trazido e o povo colocava a mão e todo o pecado de aquele bode morria fora do arraial. E todo ano acontecia isso, toda vez acontecia isso, o povo pecava, tinha que morrer um bode. E aí conta na história quantos e quantos bodes expiatórios morreram para expiar o pecado do povo. Até o dia em que, nós falávamos hoje disso pela manhã, até um dia em que no cenário, num ambiente de batismo, de pregação, de arrependimento, alguém entrou e João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O problema do pecado agora não precisa, ninguém pode mais, porque o Cordeiro Imaculado de Deus assumiu o nosso pecado, e a principal obra de Jesus, e a gente precisa saber, ter conhecimento disso, não somente saber quem Jesus é, mas saber a obra que Ele fez. E a primeira coisa que Ele fez por nós Cristo fez por nós foi a confirmação, a transformação interior no lugar da cisão ou do sofrimento exterior do pecado. Jesus então nos deu nova vida em lugar de morte. Olha o que diz o texto: e Ele nos deu, o qual também estáis circuncidados, versículo de número 11, na circuncisão feita não por mãos humanas, e no despojo do vosso pecado pela circuncisão. Vocês foram circuncidados pela circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados com Ele no batismo. Nele também vocês ressuscitaram pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, Ele nos deu nova vida também pela sua ressurreição. Ele nos deu nova vida, Ele nos tirou da morte. Aleluia. E nos deu vida novamente. Glória a Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós estávamos fadados ao fracasso, à condenação eterna, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Cristo, em onde reinava a morte pelo pecado de Adão, o segundo Adão, que é Cristo, nos trouxe e reinou em nós a vida. Ele nos deu vida no lugar da morte. Essa é a obra dele. Esse canto coreano antigo, né? Estava morto, mas revivido. Estava perdido, mas me achei, eu fui encontrado. Não por mim mesmo, mas por Jesus, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Ele nos deu vida, Ele nos deu vida novamente, nova vida. Os bons e trilhos falam exatamente: Ele nos deu nova vida, e Ele também nos deu perdão definitivo do nosso pecado. E Paulo vai usar essa mentalidade, essa dívida. Paulo ilustra isso como uma promissória assinada com um valor inestimável, um valor que era impossível a gente pagar. A gente estava condenado como escravo para viver e ser escravizado até a morte, até morrermos definitivamente, pelo preço que nós devíamos no nosso pecado. E essa dívida não era com Satanás, essa dívida era com Deus e diante de Deus. E Jesus veio e pegou esse escrito de dívida, Jesus pegou essa promissória assinada da nossa dívida, da nossa derrota, e Jesus simplesmente rasgou. E disse, Paulo vai dizer que Ele cravou na cruz. Está pago, está pago. Nós não devemos mais nada se nós estivermos em Cristo. A justiça dele foi aplicada a nós. Então isso significa o que Jesus fez por nós. Qual foi a obra de Cristo por nós? Além da nova vida, além desta libertação, além dessa transformação, Ele nos perdoou dos nossos pecados definitivamente e cancelou a nossa dívida. Aleluia! A vitória sobre o inimigo é definitiva. É como se Jesus estivesse dizendo: agora vocês não são mais escravos do pecado, vocês não precisam ter medo de mais nada. Paulo está dizendo para aqueles irmãos em Colossos: se vocês souberem o poder da obra de Jesus em favor de vocês, vocês não devem ter medo de nenhuma filosofia, vocês não devem ter medo de nada.
Nós não podemos ser mais escravos do medo. É Fernandinho que canta. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Agora eu sou o quê? Filho de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque Jesus pegou o meu escrito de dívida e cravou na cruz do Calvário. E toda a dívida foi apagada pelo sangue que Ele verteu. O pecado não tem mais poder nenhum sobre nós. Nós somos salvos, nós somos vencedores. Nós vencemos todo o legalismo, Paulo está dizendo, por causa da obra de Cristo. Então essas duas armas poderosas revelam a vitória da igreja. Saber quem Jesus é. E conhecer a obra poderosa dele em nosso favor. Entre todos os benefícios, entre tudo aquilo que nós recebemos de Cristo,